Pessoal, quem ainda não viu os vídeos anteriores a respeito desse livro aqui, Remédios Florais de Bach para Animais, eu aconselho que antes de ver esse, que a gente já está seguindo aqui quase na metade do livro, veja os vídeos anteriores para entender o que a gente está fazendo, tá? Entender o livro. Eu comecei a fazer a resenha desse livro e é importante que vocês vejam os primeiros. Então, dando continuidade aqui, a atribuição de características humanas aos animais. Olha aqui o que os autores falam. Os traços de personalidade podem ser mensurados de forma razoavelmente objetiva e confiável. O problema, no entanto, é que no dia a dia as pessoas não são nem objetivas, nem confiáveis em suas observações e julgamentos relativos aos animais. Que é aí esse problema de comportamento que as pessoas humanizam. Por exemplo, o bichinho subia no sofá e dormia ali quando ele era nenezinho, pequenininho, filhotinho. E aí, do nada, a pessoa que deixava ele subir ali no sofá quando era pequenininho, resolveu que não quer deixar mais. E aí, quando ele sobe, ela diz que ele não quer respeitá-la, que ele é mal educado. São esses comportamentos assim, ele não me respeita, ele é mal educado. São esses comportamentos que são comportamentos humanos, né? E é isso que as pessoas fazem, esses julgamentos, e aí é que dá o problema. As pessoas tendem a projetar neles suas características pessoais, seus sentimentos, pensamentos e estado de espírito. Isso invariavelmente obscurece a natureza verdadeira do comportamento animal, trazendo algumas vezes consequências drásticas. Eu sei disso também, vou dizer uma coisa para vocês, confessar uma coisa. Eu tenho uma gata que é show de bola, maravilhosa, uma fofa, uma linda, fui eu que escolhi ela. Inclusive eu dei pro meu marido, pros meus filhos, mas quem escolheu a raça fui eu. E eu bato de frente com ela direto. Então, ela tem um comportamento e eu acabo às vezes achando ruim o comportamento dela em algumas questões, em algumas ocasiões, mas ela é o meu espelho, né? Então, quando eu vejo o que ela faz, eu deveria, na verdade, olhar para mim. O que eu tô fazendo que eu tô achando ruim nela? Olha como é uma coisa impressionante. E o gato, ele é uma criaturinha tão impressionante que ele olha no olho da gente, olha bem no olho da gente. E quando a pessoa tem medo de olhar para aquele gato, a pessoa tem medo do gato, a pessoa tem medo de se olhar, de se enxergar. Isso é muito engraçado, né? O gato é um bicho assim muito interessante e a minha, na verdade, ela só falta falar ou até nem falta falar, porque eu entendo absolutamente tudo que ela quer e ela entende tudo que acontece aqui em casa. Ela entende tudo que acontece aqui em casa. Então, a gente acaba achando que o bichinho é gente, é uma criança, né? E aí a gente faz essa confusão quando a gente cuida dos animais. A gente trata como gente, só que o animal é animal. O animal é animal, ele precisa entrar em contato com seus instintos, ele precisa ser tratado como um animal. E o que é tratar como um animal? Não é tratar mal, é tratar muito bem, mas não com muito mimimi. Porque se tratar com muito mimimi, ele vai ter problema de comportamento. E depois, mais na frente, vocês vão ver como é que funciona isso. Outra coisa é que projetar atributos humanos nos animais, às vezes pode ser divertido, mas quando fazemos isso, deixamos de vê-los
como realmente são. É isso que eu estou falando. Em vez de ver um carneiro como um carneiro ou um cavalo como um cavalo, nós os vemos como seres humanos com formas diferentes da nossa. O comportamento dos gatos, dos cães e de outros animais que vivem dentro de casa é ainda mais distorcido por essa projeção. A coisa mais difícil que existe é convencer um dono de um cachorro a tratá-lo como um cachorro. Isso está entre aspas. Então é isso que eu estou falando. A gente não precisa tratar mal os bichinhos, tem que ser tratados muito bem, obrigado. Com a comidinha deles, com a aguinha deles, sendo tudo bem observado. Mas se a gente trata como pessoa, como gente, como criança, como bebê, eles vão ter comportamento lá na frente. E nós vamos achar ruim esses comportamentos. Eles vão querer chamar atenção como uma criança chama atenção. Eles vão ter carências, como os seres humanos têm o tempo inteiro. E aí isso vai desencadear um comportamento que não é tão legal assim. Outra coisa aqui que eu coloquei em destaque, que o problema é que nós não nos contentamos em deixá-los ser o que eles são. E independentemente de nossas boas intenções, essas distorções podem causar problemas e frequentemente causam, pois elas obscurecem a verdadeira natureza dos animais e de suas necessidades. Aí eu pergunto para vocês, quando nós estamos afastados de quem a gente realmente é, como todos esses vídeos que a gente vem tratando dos florais e dos óleos essenciais, quando a gente se afasta da nossa essência, quando a gente deixa de falar as coisas como a gente gostaria de falar, quando a gente começa a viver a vida dos outros, quando a gente começa a ser o que a gente não é, para mostrar para os outros o quanto a gente é boazinha, o quanto a gente é perfeita, o quanto a gente faz tudo certinho, a gente não começa a adoecer. Os animais é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, é a mesma coisa. Então, parem para pensar nisso, porque na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, quem faz com que o bichinho fique com o comportamento dele alterado, fique nervoso, ansioso, tenha dor, tenha alguma doença, são os próprios donos. E isso aí a gente vai vendo, à medida que a gente vai lendo aqui esse livro, vocês vão ver que vocês vão identificar aquilo que a gente faz. Tudo isso que eu falo para vocês, eu falo para mim também, porque eu também tenho bichinhos e eu também faço as mesmas coisas e eu cometo os mesmos erros que vocês. E por isso que a gente tem que buscar soluções, né? O vínculo entre os seres humanos e animais. Isso aqui é um outro capítulo. Isso que eu estava falando também num outro vídeo. A principal função da maioria dos animais de estimação é, sem dúvida, satisfazer as necessidades humanas. E há evidências de que eles satisfazem muitas necessidades físicas e psicológicas com grande eficácia, né? Ter animais de estimação reduz a ansiedade, tensão, normaliza a pressão sanguínea e a frequência cardíaca. Bichinhos são maravilhosos e acalma as pessoas e para crianças que têm problemas sociais, o bichinho ajuda demais. Então, os benefícios terapêuticos da companhia dos animais são amplamente reconhecidos e estão sendo usados numa grande variedade de contextos institucionais. E por isso que cada animalzinho tem o seu comportamento e o seu temperamento, né, a sua personalidade, o seu temperamento, que serve para algumas coisas e que não serve para outras. O bichinho, ele é, por mais que ele venha da mesma barriga, cada um tem a sua personalidade ali. A gente vê isso aí quando a gente vai
Nesses lugares, essas feiras, a gente vê vários cachorrinhos ali iguais, tudo idêntico, da mesma mãe, do mesmo pai. Aí tem uns que são mais dóceis, tem uns que são mais assustados, tem uns que vêm para perto da gente, tem outros que ficam lá recolhidinhos, sentadinhos, tem uns que se assustam com muita facilidade, outros não, pode estourar bomba do lado que não tem problema nenhum. Então tudo isso tem que ser observado. E aqui tem mais uma partezinha também que eu achei interessante, que diz assim: como os animais contam em grande parte com a comunicação não verbal, porque eles ficam só observando ali, sentindo e percebendo, eles tendem a ser mais observadores do que os homens, do que os seres humanos. E não só percebem os comportamentos humanos mais sutis, como também reagem a eles e os imitam. Os animais, portanto, tendem a refletir os estados mentais e emocionais dos donos, tanto aqueles positivos quanto os negativos. E aí tem uma pessoa aqui, Michael Fox, que ele é especializado em animais e ele refere-se a isso como ressonância empática. O comportamento dos animais de companhia, portanto, reflete muito o ambiente humano e as atitudes e ações dos seus donos. Portanto, o que nos leva a isso? A tratar os donos junto. E isso aí eu acho que é fundamental. Os donos trazem os bichinhos a serem tratados assim como se o problema fossem os bichinhos. Assim como eu expliquei no canal, que os pais trazem os filhos de até 14 anos para serem tratados como se os problemas fossem, como se o problema fossem os filhos, né? E na verdade o problema é a família, são os pais. Até os 7 anos é o campo da mãe que influencia a criança. Dos 7 aos 14 é o campo do pai que influencia a criança. Então, antes de mais nada, os pais têm que tratar as suas crianças, né? Então, antes de mais nada, os donos têm que tratar as suas crianças, os seus instintos animais, seus instintos de preservação, os seus instintos sexuais, os seus instintos sociais. Nós temos 3 instintos: preservação, sexual e social. Então, o instinto do dono tá com um problema. E aí aquilo ali tá passando para os animais. Então, quando tratar os animais, tem que observar o que está acontecendo com os donos também. E isso não é muito fácil. Não é muito fácil, porque às vezes as pessoas não querem admitir. Imagina uma pessoa completamente cética trazendo o seu cachorrinho para se tratar, trazendo o seu gatinho para se tratar. Imagina como que a gente vai chegar nessa pessoa e dizer que o problema não é o cachorrinho, não é o gatinho, não é o passarinho. É bem difícil. É muito desafiador isso aí. É muito desafiador. A gente tem que ir comendo pelas beiradas e tentando fazer o melhor que a gente pode. Encerrando aqui, que já está quase em 15 minutos o vídeo. Os veterinários e especialistas em comportamento animal estão perfeitamente cientes desse problema. A maioria provavelmente concordaria que pelo menos metade de seu trabalho consiste em tratar os donos dos animais, né? Na natureza e necessidades verdadeiras tendem a ser obscurecidas e distorcidas pelas deficiências humanas e podem ser ignoradas ou desprezadas, causando distúrbios e doenças.
Então, vocês vejam que realmente os donos precisam se tratar, né? Precisam olhar para si, olhar para os seus instintos e fazer um acompanhamento junto com os bichinhos, né? Na grande maioria das vezes, eles precisam tomar os mesmos florais. Na grande maioria das vezes, são os mesmos florais que a gente dá para os dois. Eu vou ficando por aqui, que esse vídeo já está ficando longo. E no próximo vídeo, a gente já vai entrar na parte dos florais, dos 38 florais. Eu vou trazer para vocês aqui nessa playlist a respeito dos 38 florais dentro do tratamento dos 38 comportamentos que a gente pode dar uma modificada aí, dar uma ajudada, né? E melhorar esse relacionamento aí entre os donos e os bichinhos. Então ficamos por aqui. Até lá!